Bom dia, sétimo ano. Na aula de hoje nós vamos estar revisando o conteúdo para o simulado de história do sétimo ano. Então, nosso conteúdo é sobre a reforma religiosa. O que foi a reforma religiosa? A reforma religiosa foi um movimento de ruptura da Igreja Católica que deu origem a outras igrejas cristãs. Bom, a reforma religiosa ela ocorreu no século XVI e a reforma ela vai acontecer inicialmente em 3 países: na Alemanha, na Suíça e na Inglaterra. Os principais reformadores vão ser Martim Lutero, João Calvino e Henrique VIII. No nosso conteúdo, nessa revisão, nós não vamos estar falando sobre o João Calvino. Por quê? Porque o nosso conteúdo, nós vamos estar falando somente de Martim Lutero e o Henrique VIII. Então, quem foi Martim Lutero? Martim Lutero foi um monge alemão, né? E ele foi o primeiro reformador a ter sucesso nesse movimento. Por que Martim Lutero vai ter sucesso? Martim Lutero ele questionava a ação da Igreja Católica, fazendo duras críticas à venda de indulgências e de relíquias sacras e à venda de simonia. Eu expliquei para vocês que as relíquias sacras que a Igreja Católica do século XVI, por favor, preste atenção para não ter confusão. A Igreja é do século XVI. As relíquias sacras era um pedaço da cruz de Cristo, o espinho da coroa de Cristo, coisas assim que eles vendiam. As indulgências era o perdão dos pecados. Você comprava, a Igreja Católica vendia no século XVI o perdão. Você matou alguém, você fez algo bárbaro, você ia lá e comprava o seu perdão, a Igreja lhe perdoava. E a simonia era a venda de cargos eclesiásticos. Que cargos eram esses? Quais eram esses cargos? O cargo de padre, o cargo de bispo, o cargo de monge. Eram esses os cargos que eram vendidos pela Igreja Católica. E aí Martim Lutero estava aborrecido com essa atitude que a Igreja Católica, que é membros da Igreja Católica vinha praticando. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai colocar essas críticas nas suas 95 teses. E essas 95 teses ele vai pregar na porta da igreja de Wittenberg. E por conta dessa atitude, Martim Lutero ele vai ser expulso e excomungado pelo Papa. Só que o Martim Lutero ele vai contar com a proteção dos nobres alemães e ele vai, a partir daí, ele vai fundar a primeira igreja cristã protestante, que é a Igreja Luterana. Porém, o que vai facilitar a difusão das ideias de Martim Lutero vai ser a prensa móvel do João Gutenberg. Por quê? Porque antes, no século XVI, poucas pessoas tinham acesso aos livros, principalmente a Bíblia. E uma das teses que Martim Lutero, nas suas 95 teses, uma das teses que ele defendia, era que a Bíblia ela fosse traduzida à língua pátria, à língua mãe, no caso, fosse traduzida para o alemão, e não a Bíblia ficasse na língua latina, no latim, perdão. Por quê? Porque poucas pessoas teriam conhecimento. Então, é a partir da prensa móvel do João Gutenberg que Martim Lutero ele vai ter êxito
nas suas reivindicações. Por quê? Primeiro, ele vai contar com a ajuda dos nobres alemães, e os nobres, ao apoiarem as ideias de Martim Lutero, eles ambicionavam conquistar, tomar as terras que pertenciam à Igreja Católica. E Martim Lutero, ele vai, com o apoio da nobreza, ele vai se trancar em um castelo e durante 8 anos ele vai traduzir a Bíblia do latim para o alemão. E aí nessa tradução, né, Martim Lutero ele vai criar a primeira Bíblia na língua alemã, na língua nacional popular que era o alemão. E isso vai ter uma grande popularidade. Por quê? Porque o conhecimento da Bíblia vai chegar a mais pessoas. Uma outra tese que Martim Lutero defendia era que a salvação só era possível através da fé. E como é que se dava isso? Você praticando obras de caridade? Não. Você lendo a Bíblia. Você tendo domínio sobre a Bíblia. Então, para Martim Lutero, a salvação do homem, o homem só recebia a sua salvação se ele tivesse fé. E essa fé era movida através da Bíblia. Um outro reformador que nós vamos falar, que eu vou explicar para vocês, é o Henrique VIII. O Henrique VIII ele era rei da Inglaterra e ele vai fazer a reforma anglicana. Como é que vai se dar isso? O Henrique VIII ele vai romper com a Igreja Católica e esse rompimento ele vai acontecer por quê? Porque o Henrique VIII ele era casado com a sobrinha do rei da Espanha e ela era estéril, não podia ter filhos. E ele passou a se preocupar que assim que ele morresse, a Inglaterra seria anexada ao reino espanhol. E aí ele procura o Papa e pede que o Papa anule seu casamento porque ele queria casar com uma outra mulher, que essa mulher pudesse dar um filho a ele. E aí o Papa vai falar para ele que o casamento era indissolúvel, uma vez casado, só a morte separaria. E aí o Henrique VIII ele vai se aproveitar desse momento e ele vai romper com a Igreja Católica através do ato de supremacia, onde é a partir desse rompimento que vai surgir a Igreja Anglicana. Então, quando o Henrique VIII ele rompe com a Igreja Católica, ele expulsa a Igreja Católica, a sua principal intenção é confiscar as terras da Igreja Católica, os bens da Igreja Católica. Por que ele vai fazer isso? Para fortalecer a sua monarquia e consolidar o seu poder. E assim ele faz. Antes a Inglaterra era uma monarquia católica, agora a Inglaterra vai ser uma monarquia anglicana. Por quê? Porque Henrique VIII vai criar a religião anglicana. E no anglicanismo, a igreja anglicana ela vai estar submissa ao Estado, ao rei ou à rainha, que vão ser o chefe da igreja. Diante de todos esses fatos, a Igreja Católica, a reação da Igreja Católica vai ser a seguinte: a Igreja Católica, ela percebendo que ela podia perder o seu poder, né, que no século XVI a Igreja Católica ela era uma instituição, a única instituição muito poderosa, e a partir da reforma protestante ou da reforma religiosa, a Igreja Católica começa a perder adeptos. Fiéis vão sair do catolicismo e vão migrar para as outras igrejas cristãs, que serão denominadas de igrejas protestantes. Então, diante dessa realidade, a Igreja Católica ela vai reagir com a Contra-Reforma, né?
né, uma das reações para tentar barrar o movimento de reforma protestante é chamada Contra-Reforma ou Reforma Católica. Os objetivos dos católicos eram combater o protestantismo e impedir o seu crescimento, a expansão protestante, que naquele momento está expandindo de forma muito rápida por parte da Europa. Outra, reorganizar a Igreja Católica e reafirmar sua doutrina e seus dogmas. A terceira, né, medida, divulgar a fé católica através dos missionários na África, na Ásia e no novo território que é a América. Aqui pelos espanhóis, que conquistaram os povos maias, incas e astecas, e aqui no Brasil através dos portugueses que vão descobrir o Brasil, né? Nós vimos isso nas aulas anteriores. Bom, os três principais instrumentos da Contra-Reforma vão ser o Concílio do Trento, a Companhia de Jesus e o Santo Ofício, que é a Inquisição. Nós vamos ver cada um desses para que nós possamos entender melhor. Primeiro, o Concílio do Trento foi uma reunião de bispos católicos que se manteve em atividade por 18 anos. Vai de 1545 a 1563. E eles vão decidir condenar a doutrina protestante, classificou os livros, vão classificar livros proibidos no Index, vão manter o celibato do clero. O que é o celibato? O padre ele não pode se casar, o padre ele não pode ter uma companheira. E eles vão confirmar o valor das indulgências, o culto aos santos e às relíquias. Também no Concílio do Trento vai ficar proibido a venda de relíquias sacras, de indulgência, da simonia. Tudo isso vai ser revisto pelos papas e bispos. A terceira medida, a Companhia de Jesus. Foi uma ordem fundada pelo Inácio de Loyola. Os membros dessa companhia, eles vão ser chamados de jesuítas. Eles foram enviados como missionário para fora da Europa para pregar o catolicismo, e assim a Igreja Católica ela vai recuperar o número de fiéis. No Brasil, os jesuítas eles têm a missão de catequizar os índios. Eles também vão criar missões, eles vão criar colégios para educar os colonos. E os mais conhecidos, os jesuítas mais conhecidos aqui do Brasil foram o Manuel da Nóbrega e o José de Anchieta. E, por último, a terceira e última medida tomada pela Igreja Católica, a partir da Contra-Reforma Católica, vai ser a Inquisição. E o que era a Inquisição? Era o tribunal da Santa Igreja. E eles eram responsáveis em condenar os casos de heresia. Qualquer pessoa que discordasse publicamente da Igreja Católica corria o perigo de ser queimado vivo em uma fogueira ou enforcado, esquartejado em praça pública. Os tribunais da Inquisição, eles funcionaram nos países que não seguiam o protestantismo. No caso, a Itália, a Espanha, Portugal e etc. Através de perseguições e do terror. Esses tribunais, eles serviam para amedrontar as pessoas e não permitir a fuga de fiéis para o protestantismo. Ok? Então, a Igreja Católica, ela, para tentar
frear o avanço protestante, o avanço do protestantismo na Europa, ela vai trazer de volta o Tribunal do Santo Ofício, ou a Inquisição, onde esse tribunal, os padres, os bispos que compunham esse tribunal, eles tinham o poder de julgar, torturar e matar as pessoas. Tudo em nome da fé, tudo em nome de Deus. Bom, crianças, eu espero ter contribuído, eu espero que vocês, a partir de agora, compreendam um pouco mais o nosso conteúdo, a nossa prova, o nosso simulado ele não está difícil. Uma outra coisa que eu quero pedir a vocês, leiam encarecidamente, leiam o conteúdo, para que vocês possam se familiarizarem com o conteúdo, ok? Eu desejo a todos um bom dia e até a nossa próxima aula. Tchau!